Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal, o canal do Imigrante. Eu sou a Tatiane, quem tá filmando ali é o Rodrigo. Aqui temos a Fernanda. Temos a Fernandinha. No apoio da produção. E hoje nós vamos falar nosso processo de imigração, como é que foi, quanto tempo levou, quando que nós chegamos aqui em Portugal, a primeira casa que moramos aqui e a escola onde as meninas, primeira escola onde as meninas estudaram. E contar um pouquinho sobre a nossa dificuldade, sobre os valores que nós gastamos, como que foi, como que está sendo ainda nesse processo de imigração. E então vem com a gente nesse vídeo de hoje. Aqui é a Barroca Grande. Primeiro lugar que a gente veio morar. É, o primeiro lugar que a gente veio morar. E foi bem no dia assim mesmo, foi, né? Chegamos num dia chuvoso, num domingo. Num domingo. Esse dia... Aqui é a rua da primeira casa. E nós vamos mostrar aqui a casa pra vocês. A primeira casa que nós moramos aqui em Portugal. Vou virar aqui um pouquinho. Foi essa aqui. Foi essa casa aqui. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma lavanderia nos fundos. Só tinha esse vizinho. Só tinha um vizinho na rua. Um vizinho na rua e não dá pra ver direito. Agora vou mostrar e a escola, né? A escola que as meninas estudaram. Ela tem umas casinhas também. Aqui é a mineradora, pega a Barroca inteira praticamente. Praticamente quem vive aqui trabalha na mineradora. Acho que para homem esse é o único trabalho que tem aqui. Então praticamente a aldeia toda trabalha na mineradora. E para mulher é o lar, né, amor? Sim, a mulher é a Santa Casa. É, o lar de idosos. Mas tem que ter cuidado. Aqui então a mineradora. Então, pessoal, aqui é a escola, né, de ensino básico daqui da Barroca Grande. É uma escola do 1º ao 4º ano. E foi a primeira escola que as meninas estudaram aqui em Portugal. Aqui em Barroca Grande, como é uma cidade bem pequena, né, basicamente é mais os moradores. É uma aldeia. É uma aldeia, que é mais os moradores que trabalham. Pera aí. Bom, a Barroca Grande é uma aldeia e tem poucos moradores, então aqui nessa escola, na época a Rebeca estava no 2º ano, na época a Rebeca estava no 2º ano, a Fernanda estava no 4º e elas estudavam na mesma sala, porque era uma sala pro 1º, pro 2º, pro 3º. Quantos alunos que tinha, Fernanda? Tinha 10. 10 alunos no total, dos 4 anos. Nos 4 anos, tinha 10 turmas. Era 10 alunos. No total. Aí era um professor, né? Acho que era 2 dias ali. No primeiro ano, acho que eram dois professores, né? Eram 2 professores. E só que era uma sala só para toda a turma, porque se fosse dividir, ia ser um aluno em uma sala, 2 no outro, então ia ficar complicado. Então era as 4 turmas em uma sala só e no total dava 10 alunos. E também tinha creche, aí na creche tinha um pouquinho mais de crianças, mas eu acredito que na escola toda, na época, era em torno aí de no máximo uns 20, 25 crianças na escola toda, contando com a creche. Então, elas gostavam, né?
Mais ou menos. Mais ou menos. Fernanda não tem um probleminha com escola, né, Fernanda? Ela nunca vai falar que gosta. Bom, então tivemos que vir para dentro do carro, porque a chuva não ajudou muito. Nós fazemos os vídeos de acordo com a nossa folga, então não dá para esperar ter sol. E até se a gente for esperar ter sol, Vai demorar. a gente fica o inverno inteiro sem fazer vídeo. Mas o que muita gente pediu foi para dizer como foi o nosso processo, como que a gente chegou até aqui. Então, pra gente começar, acho que a gente tem que falar de que a gente conheceu Portugal em 2015, não é? Ah, sim. A gente veio para Portugal em 2015. Eu vim com visto de turista, que eu não aconselho ninguém a fazer isso. E ficamos aqui, eu fiquei 8 meses, a Tati veio um pouco depois, acho que ficou 3 meses, né? Foi. E aí aconteceu muita coisa. A gente não tinha documentos, a gente trabalhava sem contrato. Depois a Tati ficou grávida da Rebeca. A patroa disse que quando a Rebeca, né, fosse nascer, Quando eu estivesse lá, como a loja que eu trabalhava eram 3 andares, né? 3 ou 4 andares. Então, quando eu tivesse ali com meus 8 meses de gestação, eu saía da loja. E aí quando a Rebeca tivesse uns 2, 3 meses, eu voltava. Só que aí ia ficar complicado, né? Sem todo esse período sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Como é que faz? Só um trabalhando. E por não ter documentos, a gente não tinha garantia nenhuma. De nada. E eu na altura, acho que o salário mínimo era 530 euros. Eu acho que nem os 530 eu ganhava onde eu trabalhava. E ainda tinha a Fernanda pequena, né? A Fernanda tinha um ano. Então, tudo isso contribuiu para que tomássemos a decisão de ir embora, voltar para o Brasil, né, de retornar, regressar ao Brasil, o que também não foi fácil. Foi muito difícil começar do zero no Brasil, né? A gente passou ali uns 3 anos complicados. Sim, né? bem apertados, porque até eu consegui trabalhar, né? Voltei grávida, então não conseguia trabalho, só o Rodrigo trabalhando também, então foi apertado do mesmo jeito. A questão é que lá no Brasil a gente tinha documento. Né? Aqui nós íamos ficar de forma irregular, então não era isso também que a gente queria ficar certinho, organizar a nossa vida, né? E então a gente não tinha hipótese por anos, porque assim, a gente foi embora de Portugal, mas parece que a gente nunca mais conseguiu se adaptar ao Brasil como era antes. E então sempre ficou aquela vontade de voltar, só que eu queria voltar de uma maneira legal. Ou seja, a gente tinha que ter garantias, documentos, né? Tinha que ser de uma forma correta. Então, em 2022, se não me engano, foi aprovado o visto de procura de trabalho. Então você podia pedir esse visto e você tinha autorização por 120 dias para procurar um trabalho em Portugal. E quando conseguisse o trabalho, depois, né, você ia na entrevista junto com a AIMA e depois tinha o título de residência. Então era uma forma de vir legal e depois conseguir os documentos. Sim. Então nós aplicamos o visto em dezembro de 2023, 18 de dezembro de 23. Eu já não lembrava dessas datas. A gente mandou a documentação. Dentro desse visto, o que era exigido? Era exigido antecedentes criminais, 3 meses de ordenado mínimo, do salário mínimo de Portugal, que isso dava 2.600 e alguma coisa em euros. A passagem comprada da volta. Então você tinha que estabelecer mais ou menos a data que você queria vir para Portugal e contar os 120 dias e mandar já a passagem do retorno. Comprada, não era reserva, era mesmo a passagem já comprada. Entre outros documentos de alojamento. Sim, tinha que comprovar o alojamento, ou a reserva no hotel, ou como foi no nosso caso, nós tínhamos aqui um casal de amigos, né, a Cássia e o Leandro. Então o Leandro nos mandou uma carta convite, ou seja, o nosso alojamento ia ser na casa deles. Então, com todos esses documentos, a gente manda também o passaporte para a VFS, que é uma empresa terceirizada que faz o processo dos vistos aqui em Portugal, no Brasil. Então a gente enviou esses documentos no dia 18 de dezembro de 23. E a nossa vinda seria para 25 de fevereiro, foi a data que eu coloquei na solicitação de visto. Só que a gente ficou naquela,
Então eu tinha passagem comprada, tinha documentação já no consulado de Portugal, mas não sabia se isso ia ser autorizado ou não, porque podia vir indeferido. E quando foi, depois de muita ansiedade, quando foi dia 7 de fevereiro de 2024, voltou, né? Voltou meu passaporte com o visto. Eu até depois ponho aí pra vocês o visto, como é mais ou menos, como que vem o passaporte. Então, chegou o visto no dia 7 de fevereiro pra gente embarcar, no dia 20, pra gente estar aqui no dia 25 de fevereiro. Então, se a gente não tivesse se preparado, mas como estava tudo já preparado, foi basicamente comprar as passagens. Sim. E aí nós compramos a reembolsável, né? Como já tinha intenção de ficar. Como a intenção era ficar, as passagens de volta, a gente já comprou reembolsável. Sim. E então, já estava mais ou menos tudo preparado. Sim. Então, dia 24 de fevereiro, a gente embarcou em Guarulhos. Foi num voo até, acho que foi 10 e tal da noite. Sim. Pra chegar em Lisboa às 5 e alguma coisa da manhã. Do dia 25. Não lembro mais o horário. Foi 5 e alguma coisa. 5 e alguma Também coisa. não lembro, mas foi 5 e alguma coisa. E então a gente chegou em Lisboa, a Cássia e o Leandro moravam em Lisboa. Ficamos ali, só que a gente já veio com a ideia de que não queríamos morar em Lisboa. A gente queria morar no interior de Portugal. Exato. A gente via muito Viana do Castelo, que o pessoal fazia muito vídeo. Então até cheguei um dia a pegar um autocarro e ir para Viana do Castelo. Só que assim, em comparação com o valor de aluguel, lá tava em Viana já estava muito caro. Então em Lisboa estava caro, Viana do Castelo já estava caro. E eu comecei a procurar emprego em Lisboa, porque até então a gente estava ali. E comecei também a procurar os arrendamentos, os aluguéis que fossem mais em conta pelo interior de Portugal. E foi aí que apareceu o anúncio dessa casa que a gente já mostrou para vocês aqui em Barroca Grande, e que ela era 2 quartos, igual a Tati já falou, 2 quartos, sala, cozinha. 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia. E um banheiro. O banheiro. E a casa de banho. E tinha um espaçozinho livre, né? Sim. Assim, tipo um quintalzinho no fundo. E apareceu então essa casa, era 500 euros. Era 500 euros. Ela estava toda mobiliada. Sim. Então a gente só precisava trazer as roupas. E na época foi bom porque nós não tínhamos nada, né? Não tínhamos cama, sofá, nada. Então a gente só passou no continente, comprou roupa de cama, edredom. O dono falou pra gente vir preparado, porque a gente ia chegar no domingo. Sim. Trazer as coisas de comer, porque realmente aqui não tem muita coisa perto. O único mercado que tem aqui, que depois a gente mostra, só funciona de segunda a sexta, funciona até às 8. Sábado até as 2 da tarde. E no domingo não abre. Domingo, feriado, não abre. Então a gente ia chegar aqui no domingo, não ia ter nada aberto. Então ele já avisou: olha, leva já as coisas que vocês vão precisar para comer, para passar ali 2 dias até vocês conseguirem ir no mercado grande, ou até tá aberto ali para conseguir comprar. Então a gente já veio basicamente preparado. Sim. E a gente, só pra salientar, a gente ficou 1 semana então na casa da Cássia e do Leandro. Sim. Porque num sábado, né, que a gente foi na casa do Davi? Foi num sábado, a gente ficou mesmo 1 semana. Foi 1 semana certinho. A gente chegou no domingo. Sim. E saiu da casa deles de novo no domingo. Partimos no domingo. E foi tão assim engraçado que todos os currículos que o Rodrigo mandou, nenhum chamou pra Lisboa. Ninguém me quis lá. Ninguém quis. Então realmente pra gente, né, era uma confirmação de que não era pra gente estar lá. A gente já não queria mesmo, a gente queria vir pro interior pra ter a gente gosta da vida mais tranquila, mais sem aquela agitação e tal. E então encontramos essa casa. No sábado conversamos com o dono, fizemos o contrato. Eu dei metade do que ele pedia. No sábado também ele comprou um carro. Porque assim, o proprietário pedia 2 meses de renda e 2 meses de caução, ou seja, 2.000 euros.
E eu não sabia se a casa existia. Aqui tá tendo muita burla, né? Que é o golpe. Então dá muito golpe. Anunciam casa e quando você chega, ou a casa não é daquela pessoa que anunciou, ou não existe a casa. Então tem muita coisa disso. Mas conversei com o dono da casa. Na altura ele morava ali em Setúbal. A princípio uma pessoa parecia muito honesta. Então a gente deu 1.000 euros, que era a metade do que ele pedia. Ele me entregou a chave. A gente foi e comprou um carro, meio no escuro, porque precisava vir. Comprei um Renault Clio 2001. Então pegamos o carro no sábado, fechamos o contrato no sábado e viemos no domingo de manhã. Enchi lá o tanque do carro em Lisboa e dava acho que quase 3 horas de viagem, e então viemos. E quando chegamos aqui, era um dia assim, chuvoso, um domingo, por exemplo, hoje é sábado. Já tá vazio. Não vem ninguém na rua. Domingo então, é pior ainda. Piorou. Mas pelo menos a casa existia, era tudo aquilo que ele disse, e a gente decidiu que ia ficar, eu transferi os outros 1.000 e até correu tudo bem. E os móveis também da casa eram bons, né? Tudo de primeira. Tudo assim, era realmente só jogo de cama mesmo que precisava, e nossas roupas. Tinha panela, tinha prato, tinha quase tudo mesmo. Tinha até 2 garrafas de vinho. Tinha até 2 garrafas de vinho, a Fernanda tinha até 2 garrafas de vinho. É verdade. Então, isso passou, a gente ficou na casa. As meninas logo vieram para a escola, foram muito bem acolhidas, não tiveram problema nenhum na escola. Eu lembro que até o professor também, o professor dava muita atenção. Ficou naquela, porque elas chegaram aqui já muito atrasadas na questão de ensino. Então ficou naquela: vai colocar elas um ano antes ou vai colocar no ano, por exemplo, a Rebeca tinha terminado o primeiro ano no Brasil e a Fernanda tinha terminado o terceiro. Então eles tinham a opção ou de colocar de novo no primeiro e no terceiro, ou de colocar conforme elas foram aprovadas, no segundo e no quarto. E o professor Bruno, foi até ele que disse que não, coloca ela no segundo e no quarto, e quando a gente chegar no fim, a gente reprova elas para elas fazerem de novo. Só para passar meio por cima desse assunto, depois a gente faz um vídeo mais profundo. Mas a gente chegou em março aqui na Barroca Grande. E aqui em Portugal, as aulas terminam em junho. Então tinha pouco tempo de aula também. Então não ia dar para elas recuperarem. Sim, era meio ano. Era meio março, né? Abril, maio, junho, 3 meses de aula. Sim. Então por isso que ficou nesse embate. E eu lembro que a Rebeca, por exemplo, que só fez o primeiro ano no Brasil, ela veio sabendo contar até 100, por exemplo. E os alunos aqui do primeiro ano já contavam até 1.000. E também ela veio sabendo só escrever de letra de forma. E aqui eles já aprendem a escrever de letra cursiva. Não aprende de forma para depois mudar para cursiva. No primeiro ano já é com letra cursiva. Então também tinha essa dificuldade. Mas aí ele preferiu colocar elas no segundo e no quarto, para elas terminavam ali, para já ter uma ideia de como que ia ser. Mas em setembro, quando começavam as aulas novamente, a gente já sabia que elas iam repetir e ia fazer novamente o segundo e o quarto. Não ia passar pro terceiro nem pro quinto. Sim, e então, só para resumir esse vídeo, depois a gente faz um vídeo com mais detalhes sobre esses temas, escola, educação, saúde, enfim. Então a gente eu fui procurar trabalho aqui na mineradora, e a mineradora estava de greve. Eu entreguei ali uns 4 currículos e nada, e então comecei a ir mais longe, porque aqui basicamente só tem a mineradora. Então foi aí que eu comecei. A gente também foi algumas vezes no supermercado, aí começamos a ir no Fundão, que é onde a gente mora hoje. A gente conheceu o Fundão. Então dá o quê? Uns 35 quilômetros daqui. Então eu fui no Fundão, ia no Fundão, entregava currículo e tal, e voltava. E até que eu consegui o primeiro trabalho em Alcongosta, que é uma aldeia do Fundão. Então eu fazia todos os dias Barroca Grande,
Ao Congosto. Ao Congosto, Barroca Grande. E fazia isso todos os dias, dava acho que 35 km para ir, eu acho que 35 para voltar, eu acho que era mais ou menos isso. Exato. E então a gente fui fazendo, porque era o trabalho que eu tinha conseguido, eu precisava ganhar dinheiro. Só que aí automaticamente é muito longe, começa a ficar cansativo todo dia fazer aquilo. E alguns colegas no café que eu trabalhava me arrumaram alguns contatos, e até que a gente conseguiu uma casa em Donas, que é uma outra aldeia do Fundão, fica a 5 minutos do centro mais ou menos. Então aí a gente, depois de um mês, mais ou menos, depois de um mês morando aqui na Barroca, a gente então mudou para as Donas, que é lá no Fundão. E aí sim, aí lá ficou perto do café. Depois logo a Tati conseguiu o trabalho no hotel, lá nas Donas mesmo. As meninas aí mudaram de escola, depois a gente mostra também a outra escola que elas estudaram nas Donas. E aí ficou mais fácil, facilitou. Então a gente começou aqui na Barroca por causa do trabalho, acabei ficando mais pro Fundão, mudamos pro Fundão e estamos lá até hoje, né? Aí pessoal, esse é o único mercado aqui da Barroca Grande, que já tá fechado. São 5h21 e agora é mercado só segunda-feira. Bom, pessoal, então aqui a gente já chegou em Donas. E aí as meninas vieram para essa escola aqui em Donas, que também é pequena, né? Donas é uma aldeia de Fundão. E são 2 salas na escola. O primeiro e segundo e terceiro e quarto. Então uma ficava para uma sala, a outra ficava para outra sala. E essa escolinha de Donas, lá no fundo, onde elas ficavam no ATL. E na hora do almoço... Não, no almoço era aqui, Fernanda? O almoço era ali lá no fundo. O almoço era lá no fundo. Aí, E o que é o ATL? O ATL é... O que significa, Fernanda? É aulas... Atividades em tempos livres. Isso. Porque aqui o horário do almoço é 1 hora de almoço, como se fosse de trabalho mesmo. Então 1 hora, então é um tempo livre. Então se a criança vai almoçar na escola, ela tem que ir para esse ATL, não faz parte da escola em si. Paga-se a parte e vai para esse ATL. Ou também a aula começa às 9 horas da manhã aqui nessa escola. Se eu precisar trazer vou para o trabalho às 8. Eu posso trazer elas às 7h30. Aí esse tempo das 7h30 até às 9 é um ATL também. Ou também no final do turno, né? Acaba as aulas 3h30. Mas eu poderia vir buscar até às 5h30 ou até às 5? Até às 6? Até às 18. Até às 18. Aí esse horário também, após as aulas, também é um ATL, que é o tempo que a criança fica na escola fazendo outros tipos de atividades, faz a tarefa ou faz outras atividades, que é fora do tempo de aula escolar mesmo, é atividade de tempo livre. É isso, mais ou menos. Aqui saindo da rua da escola, nós vamos mostrar a casa que nós moramos aqui em Donas. É bem pertinho também da escola. Aí a casa era aqui, na frente da igreja. Não sei se vai dar pra ver, porque a casa é meio ali pro cantinho. Aqui, ó, essa casa branca aqui, ó. Eu vou apontar com o dedo, fica mais fácil. Ó, essa casa aqui, ó. Bom, agora estamos no Fundão.
E a rua que nós moramos atualmente. Aqui é a rua onde a Rebeca estuda. E pra trás é a rua da escola da Fernanda. Pessoal, e atualmente a gente mora nesse prédio rosa, que é mesmo aqui no centro do Fundão, e por incrível que pareça, é mais barato que os outros 2 arrendamentos das 2 casas que a gente mostrou aí no vídeo. Bom pessoal, então essa é atualmente a escola da Rebeca, faz aqui o 3º ano. E essa é a escola atual da Fernanda. Aqui é uma escola secundária, ou seja, ela termina os estudos aqui até ir para a universidade. Então, pessoal, chegamos em casa. Faltou aí a gente passar alguns valores que a gente esqueceu. Em relação ao visto, né, que a gente aplicou, que o Rodrigo aplicou, o visto de procura de trabalho, foi em torno de R$1.000 que Sim, foi gasto. foi a análise do visto, isso já incluso o correio, a taxa, as taxas que eles pedem. Sim. Tem várias taxinhas de... Até taxa para imprimir, se precisar folha, imprimir, taxa para eles preencherem alguma coisa que faltou preencher, enfim. Mas foram... R$1.000, foi isso, mais ou menos R$1.000. Aí também para aplicar o visto tinha que ter os 3 salários mínimos portugueses, que ele falou, sim, que dava em torno de 2.600 euros na época. Dá em reais... Uns 14 mil? Ih, eu não sei, daqui a pouco ele coloca o cálculo aí. 14, 15 mil. Que tinha que trazer. Que tinha que trazer o mínimo, sim, né, o valor mínimo. Eu não apliquei visto de turista não, o visto de procura de trabalho. Eu vim como turista. Sim. E na altura ainda podia vir como turista, sim, e pedir a manifestação de interesse. Exato. Que era uma solicitação para você ficar, vamos dizer assim. Você está pedindo para uma autorização para poder ficar no país. Só que hoje já não existe mais essa possibilidade. Isso tem acabou que vir em realmente 2024. Em junho de 2024. Eu peguei ali ao fim. Já foi alterado. Então, ou vem com visto ou não há possibilidade de se regularizar. Pelo menos por enquanto, né? Talvez no futuro eles abram, sim, outras coisas, mas por enquanto não há. E o carro, né? Esqueci de falar o valor do primeiro carro que a gente comprou lá em Lisboa. A gente gastou mais ou menos uns 1.360 euros. Foi caro. Depois eu coloco aí qual que é esse valor em real. E depois disso, eu já estava aqui no Fundão, a Tati já estava também no hotel. Então eu vim no passaporte, eu posso até mostrar aqui que eu fiquei de mostrar. O visto, né, que veio. Ele vem com agendamento. Então esse é o visto. E aqui ele vem com agendamento. Então quando eu saí do Brasil, eu já sabia que no dia 14 de agosto você eu ia no agendamento em Coimbra, na AIMA, que é a agência de imigração aqui de Portugal. E então eu fui na entrevista em agosto de 24 e a Tati foi na entrevista em dezembro de 24. 30 de dezembro. E no caso, o meu cartão chegou em março, meu cartão de residência, que é a nossa autorização para ficar aqui no país, que é esse cartão. O meu cartão chegou em março e o da Tati chegou em maio. Chegou em maio. Então a gente tem essa autorização por 2 anos e depois a gente renova ela. E agora falta reagrupar as meninas, a Fernanda e a Rebeca, e minha mãe, que também eu pedi o reagrupamento da minha mãe. E então no próximo vídeo a gente vai mostrar aí a nossa entrevista de reagrupamento. E acho que é tudo, né? Sobre a nossa imigração é isso. Se vocês tiverem outras dúvidas ou se a gente esqueceu de falar alguma coisa, coloquem nos comentários que a gente responde. E até ideias, o que vocês queiram saber daqui, tenha curiosidade, deixem aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal que ajuda muita gente.
Sim. Quem puder se inscrever. Compartilhe os vídeos. Sim. E também, se vocês tiverem interesse em saber sobre mais detalhes sobre como funciona a escola, como que foi o processo para colocar as meninas na escola, quais documentos que precisaram, os valores, porque aqui a escola se paga também. Toda essa questão, diga aí nos comentários. O ensino é gratuito. O ensino é gratuito, Mas tem algumas coisas na escola exato. que a gente tem que pagar e no Brasil não se paga. Mas Sim, pronto, isso é para um outro vídeo. Para outro vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.